Meu nome é Rafaela Marcelo Cardoso, tenho 25 anos. Uma vez um velho sábio tibetano me disse que o medo é o sentimento que tempera os heróis. Ele disse que aqueles que não têm medo, os destemidos, são as primeiras pessoas que perecem diante de alguma situação. Então eu aprendi a temer para poder me preservar. Eu tenho muito medo de sentir dor, mas não dor no sentido físico da palavra também, mas no sentido mais amplo, assim. Eu acho que quando o ser humano é exposto à dor, ele volta para os sentimentos mais atávicos e ele não consegue responder pelas próprias sensações, assim, pelas próprias ações. Então, por isso que eu acho que a dor é um medo que eu tenho, assim. Eu já perdi um irmão, já fui desenganada por médicos. Então, eu acho que não tem nada, assim, que possa me colocar mais à prova, assim. Não tenho medo da morte. Eu não tenho medo de perder alguém e não tenho medo de morrer, porque a morte é fato. Se acontecer agora, ou se acontecer daqui 10 anos, ou se acontecer daqui 50 anos, ela vai acontecer. Profissionalmente, eu tenho medo de virar repositório de mão de obra no mercado de trabalho. Porque eu sou partidária da livre iniciativa, da iniciativa privada, e eu tenho medo de ser mais um, assim. Douglas Saviato Medeiros, 20 anos. Não me considero uma pessoa medrosa. O medo é uma coisa tão vaga, né? Medo pra mim é não realizar as coisas que eu quero. Eu sou muito pessimista. Não que eu sou muito pessimista, mas eu acho que eu sou muito preocupado com as coisas. Isso acaba tornando, às vezes, eu um pouco mais pessimista do que otimista. Tenho medo do futuro. Porque, às vezes, né, a gente planeja uma coisa pra gente e não acontece. Isso pode que no futuro venha me decepcionar, como eu falei antes. É medo ou frustração? Os dois. Eu acho que um pouco ainda mais é frustração do que medo. Se for pra morrer, não vou ter medo. Eu tenho medo de ficar doente e sofrer, né? Meu nome é Mayara Cardoso, eu tenho 20 anos. Na verdade, se eu for falar todos os medos que eu tenho, eu sou bem medrosa mesmo, assim. Tenho medo de coisas, assim, desde as mais simples às mais complexas. Tenho medo, por exemplo, uma coisa que eu tenho medo de perder as pessoas que eu gosto, tenho medo de... Acho que principalmente disso, de perder as pessoas que eu gosto, que é uma coisa que acho que meio que a gente se preocupa demais, assim, com tudo, e acho que isso acaba atrapalhando o dia a dia, assim, fica meio neurótico. Não sei, eu tenho vários medos que às vezes podem ser estranhos pra mim, mas no fundo outras pessoas têm, tipo, de bicho, de levar susto, assim, sabe? Essas coisas eu tenho medo, são bobas, mas acho que outras pessoas também têm. Escuro. Por quê? Porque escuro é muito escuro. Eu acho que eu tenho a sensação de estar cega, sabe? Eu não consigo enxergar, não é porque vai vir um monstro e me pegar. Disso eu não tenho medo, eu tenho medo de não enxergar mais quando a luz acender. Eu acho que, na verdade, um dos meus maiores medos é de solidão mesmo, assim, de ficar sozinha. Não... Tem gente que gosta, né, assim, de ter o seu tempo, tipo, passar um final de semana em casa sozinha, ou até um dia completamente sozinha, assim, eu não gosto. Eu ligo a TV, eu faço alguma coisa pra me sentir na companhia de alguém. Eu tenho medo, assim, de ficar sozinha. Tenho bastante medo de fracasso, assim. Tipo, de não ser uma pessoa bem-sucedida, eu tenho bastante medo, assim. Tenho medo de morrer. E de morrer cedo também, mas eu acho que eu me preocupo tanto com os outros que eu tenho mais medo, assim, da reação dos outros se eu morresse do que comigo mesmo, assim. Camila Marini, 21 anos. Eu tenho vários medos, assim, mas eu tenho um pavor de sapo, assim, muito pavor de sapo. E medo que eu tenho, na verdade, é um pessimismo de tudo que é novo, assim, começar a faculdade, eu sempre acho que eu não vou conseguir, eu duvido da minha capacidade, assim, na verdade. E na maioria das vezes eu sempre consigo, só que, eu me desespero antes, eu não durmo, faço um drama, mas é bastante pessimismo, tenho medo de tudo que é novo do futuro, medo de não ser bem sucedida, de fazer a faculdade e no fim me arrepender ou não conseguir trabalhar na área, sei lá. Eu tô melhorando bastante, assim, por ajuda, assim, na verdade, mas já me prejudicou bastante até, assim,
Eu tinha medo de não saber trabalhar na área. Daí, quando eu trabalhei aqui no portal, claro que era um estágio, mas eu percebi que eu podia, sim, sabe? Mas eu sempre me desesperei muito. Hoje eu já vejo que não é tão assim. Mas eu ainda tenho bastante medo do futuro, assim. Eu já fiz terapia, já... Na verdade, assim, eu não tenho muito esse hábito de conversar com pai e mãe, aquele estilo italiano, sabe? Não conversa muito. Mas o meu namorado, assim, me ajuda bastante. Ele é praticamente meu segundo terapeuta. Ele faz ver que eu posso e tal, sabe? Puxa, desafios, eu me desespero bastante, assim. Eu sou muito desesperada, muito pessimista. Mas eu já tô aprendendo a lidar bastante com isso. Eu tenho bastante medo também de decepcionar, principalmente meu pai, assim. Eu acho que com a mãe eu não ligo tanto, mas eu sou muito, muito ligada ao meu pai e eu tenho esse medo. Ah, sei lá, ele queria que eu fizesse uma outra faculdade, aí eu tenho medo que ele se decepcione comigo, até porque ele me ajuda bastante financeiramente também, né? E eu tenho medo que ele se decepcione, que não dê certo na carreira. Eu sempre penso essas coisas, assim. Medo de decepcionar alguém mais, assim, é o meu pai, mas eu tenho muito medo. Medo de perder ele, medo de decepcionar. É a pessoa, assim, que eu mais tenho medo de decepcionar é ele. Mas eu também já me preocupei mais, mas ainda me preocupo com o que as pessoas vão achar do que eu faço, de que vão achar que eu não sou capaz. Tô sempre me preocupando, assim. E, assim, é incrível como tu só descobre a força que tu tem quando acontecem as coisas. Renan Medeiros Amâncio, 22 anos. Tenho medo de um monte de coisa. Não me lembro, assim, de alguma coisa que seja um pavor, um pânico, uma fobia. Mas tenho medo de bastante coisa pequena. Por exemplo, um medo com que eu convivo bastante é que eu ando de moto quase todo dia. E moto é uma coisa bem perigosa, assim. Principalmente porque tem bastante motoristas de carro, especialmente, que nunca andaram de moto e não sabem como é, assim. Moto às vezes pode sair de qualquer lado e as pessoas não veem. Bom, eu tinha 17 anos, nem bota isso, corta isso, porque eu não tinha carteira. Eu tinha 17 anos, eu tava passando e uma mulher, ela estava estacionada, ela foi fazer o retorno bem na hora que estava passando e atingiu a minha lateral e tal. Depois ela foi me levar no hospital e eu vi que ela não sabia dirigir mesmo, não sabia passar marcha e nada. Fiquei com mais medo ainda de ser levado no hospital por ela. Machuquei o pé um pouquinho só. Fiquei uma semana sem andar, mas foi fácil de esperar. Não. Você tem medo de falar? Não também, tanto que eu tô falando agora. Você tá tão monossilábico sendo característica tua? Monossilábico? Acabei de falar uma palavra agora de 5 sílabas. Eu faço aquele tigrelino que acho que não é possível comprometer a imagem de pior forma do que aquilo. Não, todo mundo aqui sabe que sou eu. Metade da imprensa de Criciúma sabe que sou eu. Não. Quer saber o que eu tô pensando agora? Eu não tô pensando nada de especial. Medo da aproximação das pessoas? Não, cara, não tenho. Eu tenho algumas pessoas íntimas. Já namorei. Pouco tempo, acho que uns 7 meses, 8. Por que não durou? Bom, aconteceu algumas coisas. Não sou o corno que eu saiba, né? Não, medo da morte eu tenho. Quem não tem medo da morte? Tem medo da morte porque depois da morte a gente deixa de estar vivo, né? Priscila Joane Ambrosio, 21 anos. Nunca me importei com os outros pensam de mim. Até porque o que eu faço, o que eu deixo de fazer, diz a respeito a mim, então eu não tô nem porque os outros falam, o que os outros pensam ou deixam de pensar. Tenho medos bem estranhos. Bem estranhos. Eu tenho pavor à aranha. Eu sou aracnofóbica, assim, ó, milhão. Por menor que seja aranha, eu saio correndo. É muito estranho. Eu tenho medo de ver cachorro sendo atropelado. Eu morro de medo. Eu vejo uma pessoa, mas eu não vejo um cachorro. Acho que eu tenho medo também de perder meu pai e minha mãe. Muito medo. Até o que está acontecendo ultimamente com eles tá me deixando bem medrosa. Que eu tô quase... Meu pai tá numa situação bem difícil. Então, ele tá com um problema. Teve ano passado, já faz um ano, vai fazer um ano. Que por erro médico ele desenvolveu trombose. E agora ele tá com úlcera venosa. Que não sara. E talvez ele tenha que amputar a perna. E tipo assim, meu pai nunca foi doente, nunca teve uma gripezinha sequer. E por um erro médico desenvolveu tudo isso. Então, tipo, a pressão que tá lá em casa, minha mãe também é doente. Então, cai tudo pra cima de mim. Eu acabo, acho, tendo medo da minha mãe junto com o meu.
Às vezes eu pego ele chorando, vou ali e brinco com ele um pouquinho. A minha mãe direto. Tipo, é difícil ver eles desse jeito, sabe? Ainda mais eu sendo filha única. Bem difícil. Aí eu tento não demonstrar esse medo na frente deles. Mas quando eu tô sozinha, sobrecarrega. Acho que medo de envelhecer, não. Não, acho que medo de realizar, não. Porque o fracasso quer dizer que eu tentei, né? Se eu fracassei, de alguma forma eu tentei. Medo de realizar, não. Eu tenho medo de ver meus pais morrendo antes de mim. Eu prefiro morrer antes dos meus pais. O medo de, deixa eu ver, de terminar talvez a faculdade e ver que não era isso que eu queria. Porque eu tenho dúvida ainda, eu queria fazer astronomia. Totalmente diferente de jornalismo. Eu penso ainda em terminar a faculdade e começar astronomia. Aí eu talvez pensar, por que eu não comecei astronomia há 4 anos atrás em vez de jornalismo? Sabe? Já sofri com tanta coisa em relação a pai e mãe. Eu já quase perdi minha mãe com 12 anos de idade, que ela teve câncer. Eu vi ela em estado terminal, que sobreviveu por, assim, milagre. A maioria das pessoas não gosta de mim nem me conhece. Né? Então, tô nem aí. Quem sabe o motivo que eu botei silicone, na verdade, né? Eu tirei um seio. Eu tive que tirar um seio por 2 nódulos que eu tinha ali. Era câncer benigno. Tanto que eu fiz um tratamento de 6 meses, ninguém sabe que eu fiz esse tratamento. E aí, ou ficar sem um seio com um seio. Sabe que mulher, assim, né, tem pavor, imagina. Tipo, eu sou novinha, chegar verão, não usar... Se ficar sem um seio, pra mim era, né... Aí eu optei por botar silicone. Como botar só num lado e no outro não ter, ia ficar meio estranho, então eu botei nos dois. Mas assim, os outros falaram bastante, só que eu não vou sair por aí botando gente. Se eu botei silicone, porque isso que é aquilo. Não, porque a verdade sempre aparece no final dele, nem os testes. Já inventaram tanta coisa por aí. Lucas Jorge Santos da Silva, 22 anos. Tenho medo de um monte de coisa. Tenho medo de gente morta, eu tenho medo de que as outras pessoas pensam, tenho medo de um monte de coisa. Tenho medo assim, de decepcionar minha família, assim, um pouco. Primeiro digo meu pai e minha mãe, assim, acho que eles terem me dado tanto, assim, durante tanto tempo, e às vezes eu me cobro muito, assim, de dar um retorno pra eles, disso tudo que eles fizeram. Eu evito ao máximo ver gente morta, eu não entro em velório nem de parente, cara. Não entro. Eu gosto de ver a pessoa, de ter a imagem da pessoa viva, ver ela no caixão. Hoje eu tenho uma coisa assim que eu faço cobertura lá pelo clipe e eu vejo bastante gente morta. Acidente, homicídio, essas coisas. E é engraçado como a gente está trabalhando, a gente não nota, né? Mas eu vou lá, faço foto da pessoa morta, tudo. Mas depois, quando eu tô em casa, eu fico pensando assim. Morrer, eu tenho medo de morrer, jogo. Já larguei emprego com medo de morrer, jogo. Eu era técnico em eletricidade e o negócio era pesado, assim. Já levei um choque bem forte, assim, com 18, 19 anos. Então, trabalhava assim num lugar que a 3 metros dava choque, sabe? Tinha que trabalhar com roupa de fogo. Então, teve uma hora que eu cheguei e falei, não, cara, é muita chance de morrer novo e eu não fiz tudo que eu quero ainda. Às vezes eu penso assim, nesse caso da Morena que tá dizendo, eu penso mais que às vezes eu posso perder ela se ela morrer do que a gente terminar. A gente tem 7 anos de namoro, se a gente brigou uma vez foi muito, cara. Débora Agostinho Corrêa, tem 21 anos. Tenho medo, muito medo de altura. Um medo que já foi fobia e que eu superei um pouco, hoje diminuiu um pouco o grau e virou medo, assim. Mas já foi fobia de eu passar mal, de desmaiar, sabe? Hoje já superei um pouco. Tenho medo de escuro porque eu me sinto sem poder fazer nada, assim. Eu não sei onde eu tô, não sei... Perco totalmente a noção do espaço quando eu tô no escuro. Eu tenho medo. Sei lá, tem muita coisa assim. Eu acho que talvez por eu ser organizada demais, a minha família, digamos que não é tão organizada assim. E tem alguns erros que eu meio que olhei minha, sei lá, árvore genealógica e, isso eu não quero fazer, e eu tento fazer o contrário na minha vida, em muita coisa, assim. Em relação a meus pais, são separados, isso eu não quero pra mim, muita coisa que meu pai fez, muita mágoa que eu guardo dos meus pais. E, assim, claro, superei todos, não
tento me dar o melhor possível com eles, mas eu tento não ser como eles. Eu acho que o que eu tenho mais medo não é nem de fracassar por mim, é de fracassar por ter barreiras que outras pessoas imponham, assim. Eu tenho muita coisa que eu quero fazer e que não posso. Alexandre Link Vargas, 28 anos. Sei lá, medo é um sentimento tanto abstrato, assim. O que é medo? Pode ser medo de ser afogado, como ser medo de não ser entendido, ou medo de racional? Não, eu sou mais irracional. Não, esse medo eu não tenho. Eu tenho um certo medo de quando tu é quando tu é julgado rápido demais sem que te conheçam. Isso é uma coisa que me incomoda. Até não é um medo só comigo, assim. Eu tenho muito medo de fazer isso com os outros. Isso às vezes é cansativo. Enfim, eu sou professor, então isso tem muito a ver de professor. Isso é algo altamente cansativo, assim, de às vezes não perceber que determinadas atitudes tuas não são pra, sei lá, sacanear ninguém, entende? E as pessoas olham assim e dizem, filha da puta e tal. Porque ser professor é errar. Jamais qualquer nota que eu dei foi justa. Eu paro do princípio que a nota é injusta. A avaliação que eu faço é injusta. Não tem como ser justo. A família é importante. Eu não costumo me prender nela, assim, no sentido de... por exemplo, muitos de vocês falaram que tem medo de perder a sua família. Eu nem penso nisso, assim, porque eles vão morrer uma hora, ou eu... Sei lá, não é um troço que eu levo muito a sério. Tem filho? Não. Tem medo de colocar um filho no mundo? Não é um mundo muito legal para ter filho, eu acho, né? Não sei, assim, não é um troço também que eu planejo, assim, nunca vou ter filhos. Mas sei lá, assim, tipo, ele vai ficar ouvindo latino, sabe? Entende? Tipo, não é um mundo muito legal para uma criança nascer. Não sei, eu não consigo. Não. Tipo, eu acho que eu como pai poderia educar ele, mas ele eu não vou poder fazer a criança numa bolha. Até é ruim se eu criar a criança numa bolha. E aí ela vai ter contato com um mundo que não é um mundo que eu acho legal, na verdade. Mas eu já mudei muito. Aliás, eu mudo muito. Eu sei lá, às vezes eu olho, eu vejo alguma coisa que eu escrevi um ano atrás, eu disse, cara idiota. Nossa, esse dia eu estava no Facebook, esse dia eu fiz uma limpa no Facebook. Como eu escrevi merda, cara. Meu Deus, eu escrevo muita merda. Assim, dá um mês depois, como é que eu falei isso? Cara imbecil, cara burro, cara. Mudar o mundo? A gente muda todo dia, né? Eu acho que sim, né? Não mudar para melhor, eu não tenho assim. Aliás, eu acho que se mudar para pior tá bom também. Entende? Eu acho que o importante é ter movimento. Vida é movimento. Uma coisa estancada, dura, é um cadáver. O que me deixaria infeliz, eu não consegui fazer o que eu gosto. Eu acho que para mim sempre foi muito importante eu conseguir fazer o que eu gosto, ter o trabalho que eu gosto, lidar com as pessoas que eu gosto, dizer o que eu penso. Eu já fui demitido de outros lugares porque eu dizia simplesmente o que eu pensava. Olha, eu gosto de vir aqui falar com vocês. Eu acho que às vezes vocês que não gostam muito de me ouvir, mas enfim. Não, eu gosto, sim. Eu gosto de lidar com gente. Marcos Araújo Matilde, 20 anos. Eu acho que o meu principal medo é decepcionar os meus amigos, eu acho. Principalmente os meus amigos. Eu acho que as pessoas mais próximas que eu tenho. Eu acho que o medo das pessoas não gostarem de mim. Quando as pessoas não gostam de mim, eu me sinto mal. A questão é que quando eu comecei a me descobrir assim, eu sou homossexual, quando eu comecei a me descobrir assim, eu pensei muito em relação a falar, porque assim, não é uma coisa que tu vá mudar. Eu sou, não sou, eu sou homem, não sou, eu sou sincero sempre. Se a pessoa não gostar de mim, na minha sinceridade, aí o problema é dela. Mas eu sempre procuro estar claro e sincero com a pessoa para que ela entenda a minha posição. E aí, se ela não gostar de mim... Porque eu acho que tem gente, sim, que é mais intolerante, mas eu não tenho esse medo. Minha mãe é muito preocupada com isso, de eu acabar apanhando por estar andando com um rapaz na rua ou alguma coisa do tipo. Mas eu não tenho esse medo. Eu quero, a partir do momento em que eu estiver namorando, que eu vou sair e vou fazer isso. Não vou sair me agarrando no meio da rua, beijando no meio da rua, mas andar junto, talvez, de mão dada, não sei. Não tenho esse medo. Deveria, talvez, mas não tenho. João Ricardo Zanini, 22 anos. Eu acho que eu sou a pessoa que mais tem medo, eu acho que
Na hora que foi esse tema medo, eu já pensei, nossa, se encaixa perfeitamente comigo. Por quê? Porque eu fico com medo 24 horas por dia. Eu tenho muito medo de encontrar algum... Até pela editoria de polícia, né, que eu faço há 3 anos e pouco. Eu tenho medo de encontrar na rua o tempo todo. Eu saio daqui da faculdade agora e no caminho para o carro eu posso encontrar um cidadão que foi preso, que não gostou da forma como eu me coloquei em relação a ele em uma reportagem e pode querer me bater, como já aconteceu aqui no bar da faculdade, por exemplo, umas 3 vezes, já aconteceu um monte de lugar. Eu tenho medo o tempo todo. E muita gente está perguntando, mas espera aí, tu acha que tu é o quê? O da Atena para achar que os caras querem te pegar? Mas é porque eu sei o que eu estou dizendo, assim, eu sei o que eu passo, eu sei até que ponto eu tenho que temer e onde eu tenho que temer. Então eu procuro me resguardar muito, assim, então eu tenho medo 24 horas por dia. É uma paranoia que se tornou, na verdade. Eu vejo a hora de sair, de me livrar desse negócio de fazer matéria policial. Me arrependo de ter entrado nisso, assim, sabe? E tenho medo do futuro também, sabe? Do que isso vai me proporcionar, porque tem gente que marca e não esquece, né? Porque agora não tem muita gente que faça especificamente essa área aqui na região. Então uma coisa que assim, eu vou ficar nela porque eu nunca fico desempregado, então, né? Se eu continuar nessa área. Hoje me chamaram lá no... 2 canais de TV me ligaram ontem, porque precisa de gente nessa área e não acha de polícia. Então tem muito... Até aconselho para quem quiser, se gostar, mas tem que ter coragem. Não tentei sair porque eu caí no comodismo, né? Ganhei um pouquinho melhor do que ganhava nas outras editorias e tal. 2 empregos, querendo ou não, né? Na polícia, um jornal e um canal de televisão. Então eu consegui conciliar e fiquei, mas agora eu não vejo a hora de sair, assim. Porque na verdade, assim, na hora não dá medo. Na hora a gente está com 50 viaturas de polícia em volta. Medo aconteceu esses dias aí que deu tiro, eu tava meio, aí eu fiquei com medo. Mas tirando esse dia, nunca tive medo na hora. Porque a polícia está junto, né? E depois é o medo. Porque daí depois, já foi lá, os policiais muitas vezes acabam tentando achar, por exemplo, revólver no telhado, no forro da casa. Eles vão quebrar a casa do cara, se for de madeira, quebra tudo para achar. A casa dele vai pro chão e a gente tá lá junto. Então tu foi na minha casa, eles quebraram a minha casa, eu tava humilhado, tava no chão. E aí? Agora tu vem aqui, eu te encontro aqui tomando uma cerveja e agora tu é o bonzão, agora tu tá na minha casa e eles não entendem que é o trabalho do cara. Gostaria muito de voltar pro esporte, sempre falo isso. Ou gostaria de sair fora também. Eu penso todo dia em largar tudo assim e não fazer mais. Eu tô há 8 anos aí já me ferrando, digo claramente que é me ferrando mesmo, porque sempre fui explorado, sempre fui humilhado desde novo, sabe, principalmente no rádio, assim, enfim, eu não vou entrar no mérito agora da questão, mas as pessoas não sabem agir, não estão preparadas às vezes para agir com jovens no mercado de trabalho. Eles acabam achando que podem pisar, que podem falar absurdos e que a pessoa não vai guardar, mas eu lembro, eu guardei e eu tenho essas marcas até hoje em mim. Às vezes eu não sei se estou fazendo certo, se eu devia estar nisso, tenho vontade às vezes de sair correndo. Tem medo de ser humilhado? Hoje eu tenho, assim, hoje eu faço de tudo para não ser, porque já fui muito, assim, já fui bastante, não querendo dar uma de coitadinho, mas eu não pirralho, tinha 14 anos, no meio dos radialistas mais velhos e tal, os caras são grossos pra caramba. Tenho medo de demorar mais ainda para me formar, porque hoje eu vejo que se eu não tivesse aderido ao álcool, eu vou dizer, porque é ao bar, e rodado por falta tantas vezes, eu já estaria me formando agora. Nesse momento, o TCC estava sendo apresentado ali antes pelos meus colegas que eu comecei com eles. Então eu poderia estar me formando agora também. E na verdade eu atrasei 2 anos na base da cachaça. Prejudica muito. Isso aí prejudica bastante. Isso aí é complicado, porque o cara queima o filme e tal. Mas enfim, meus planos para o futuro não são aqui, então foda-se também, para dizer bem a verdade. Já sei que vai passar. É a última pergunta.